Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a ética na educação formal. Em uma sociedade na qual as desigualdades são presentes e estruturais, é necessário observar atentamente as intenções explícitas e implícitas nas escolhas de diretrizes pedagógicas que possibilitem e assegurem valores éticos às crianças e adolescentes, de modo a contribuir para formar cidadãos conscientes e preparados para transformar o meio em que vive. Entende-se então que essa transformação como aquela que vai no sentido da inclusão de todos na sociedade. Olha só, a ética, uma vez que é debatida por diferentes filósofos em diferentes contextos, ela não está aprisionada apenas a um único conceito, mas se revela nas ações de cada pessoa, na vivência prática de virtudes e também na luta contra as injustiças, resultando ali num aprimoramento da vida em sociedade. Então, nos centros de educação infantis e escolas, claro, onde as crianças e jovens passam ali grande parte dos seus dias, aprendem não apenas os conteúdos disciplinares, mas também a conviver com os demais, a refletir sobre os valores éticos em complemento à educação que recebem na família e no meio social em que vivem. Então, partindo da compreensão de que as ações educacionais são direcionadas a partir das diretrizes curriculares, devemos aqui questionar e refletir de que forma a ética está presente na proposta curricular e sobre a importância desses valores éticos na formação dos bebês e das crianças pequenas. O ser humano ele é constituído pela sociedade na qual está inserido, sua família, os seus amigos, os locais que frequenta, as relações sociais e outras instituições presentes no dia a dia contribuem para a formação do seu caráter. No início dessa formação, a família é a principal responsável pela maior parte do que uma criança aprende, como os seus gostos, as suas palavras e os seus gestos. A criança, na fase em que está na creche e na pré-escola, mas principalmente nos anos iniciais do 0 aos 3 anos, é mais reprodutora do que ouve e vê do que criadora das próprias ações, independentemente das relações com o meio em que vive. Logo então, nos primeiros anos de vida, a criança ela é inserida em uma nova instituição da sociedade composta por creche, sendo esta um direito, e não um dever, ok? Posteriormente, a pré-escola e a escola, que são obrigatórias às crianças maiores de 4 anos, sendo estas instituições formais de educação. Nela encontra diferentes sujeitos de diferentes famílias, de diferentes contextos, não é mesmo? E que apresentam características e modos de ser e agir próprios, muitas vezes bastante diferentes do que os encontrados no seio da família. É nessa interação em diferentes espaços que valores e modos de ser e agir em sociedade vão sendo constituídos e constituindo cada sujeito singular, afinal ninguém nasce ético ou até se torna ético por acaso. Então cada ser humano ele aprende sobre ética e como praticá-la, inicialmente na família e em seguida na escola. Ao longo do tempo, a humanidade ela passou por grandes mudanças e estas criaram condições de vida melhor, principalmente para determinados setores sociais. Nesse processo foram alcançados avanços tecnológicos de conhecimento em geral que trouxeram melhorias, mas o ser humano não cresceu eticamente. Então, progredir é crescer eticamente. E muitas vezes reescrever os códigos de conduta que foram construídos pela humanidade a fim de adequá-los à realidade contemporânea. Por isso a escola cumpre ali um importante papel de tornar-se um meio de edificar um mundo melhor, instrumentalizando as pessoas para agirem com solidariedade e fraternidade diante dos desafios da vida. A educação infantil ou a escola, como espaço de formação do sujeito, devem contribuir para a formação de valores também, de modo a não perpetuar
perpetuar uma sociedade discriminatória e desigual, mas que priorizem o respeito às diferenças e lute contra a desigualdade social. Ok, pessoal? Até mais!